Fala pessoal, tudo bem com vocês? Não deu. O Flamengo com um jogador a menos segura o Corinthians dentro da Neoquímica Arena e está na grande final da Copa do Brasil. Que jogador é Gerson? E o Corinthians? Teve erros individuais, coletivos, de Ramon Dias. Vamos falar sobre o jogo? Chega mais, eu sou o Chico Garcia, inscreva-se no canal e vamos juntos. Fala, fiel. Jogo decepcionante ontem. O Chico Garcia vai vai falar sobre o jogo aí. Vamos dar uma olhada aí no que ele falou, a opinião dele. A minha já postei no vídeo no canal. Não se esquece não, hein? Deixa o like, deixa o comentário aí, tamo junto. Vamos pro vídeo. Deu Flamengo. Ajustado, com 1-0 no jogo de ida, embora uma supremacia muito grande lá naquele jogo. E o jogo da volta, uma atuação coletiva, tática, próxima da perfeição da equipe rubro-negra comandada pelo Felipe Luiz. Concordo, não. O Corinthians começa a ser eliminado justamente aí, quando o Flamengo, numa medida ousada, resolve demitir o técnico Tite, com toda a sua história no futebol, e traz um auxiliar, um técnico que estava ali no sub-20, sub-17, sub-20, um jogador até pouco tempo atrás, muito querido dos atletas, e esse Felipe Luiz consegue reanimar o Flamengo na temporada. O Flamengo tem uma medida ousada que consegue fazer com que a tempo o Flamengo tenha chances de conquistar um título ainda no ano. O brasileiro eu acho mais difícil e tal, mas na Copa do Brasil sim, é uma grande possibilidade que o Flamengo tem, e muito por conta do Felipe Luiz. E não é só uma questão de recuperar jogadores, de recuperar o ambiente, de se aproximar dos atletas, algo que o Tite visivelmente não vinha conseguindo. Não é só isso não. Tem trabalho. Tem uma condição tática interessante, com algumas medidas que ele já conseguiu fazer mesmo em pouco tempo. O Felipe Luiz é treinador de futebol. E eu não tô falando isso pelo resultado, tá? É pela postura do Flamengo em campo. E o jogo da Neoquímica Arena, o 0-0, ele simboliza isso. Porque ele se viu diante de uma adversidade, aos 27 minutos, perdendo o Bruno Henrique. Expulso. O que dava uma condição do Corinthians, jogando em casa com a sua torcida, de fazer um resultado simples para levar para pênaltis, com muito tempo ainda para isso acontecer. O que o Felipe Luiz faz naquele momento? O que o Ramon Dias faz naquele momento? Essas decisões a gente precisa analisar, porque o Ramon espera a mexida do seu oponente. É um jogo de xadrez. O Felipe Luiz faz o seguinte, tira o Gabigol. Eu pensei, caramba, enlouqueceu. Porque o Flamengo ficaria com um jogador a menos e naturalmente precisaria se defender. Se ele perde um zagueiro, se ele perde um volante, natural que ele precisasse recompor um lateral, por exemplo, que ele precisasse recompor o seu sistema defensivo. Porque você perde um homem de defesa, sendo que você vai ser atacado a partir de agora. Ele perde um atacante e tira o outro atacante. Eu falei, caramba, Felipe Luiz, eu não entendo. O que você pretende com isso? Ficou esperando. Vimos o que aconteceu. Ele coloca não entendo, não entra na minha cabeça. Não entra. Coloca um sistema defensivo numa linha de 5 com 3 zagueiros, né? Já o Léo Ortiz, que sai bastante pro jogo, mas o Léo não é zagueiro. Léo, Fabrício Bruno e Léo Pereira. Com os dois laterais baixando também. E aí eu pensei, bom, ele abdicou de atacar. O Flamengo não vai mais atacar no jogo, vai ficar se defendendo e o Corinthians agora vai ter que encontrar alternativas para furar esse bloqueio. O Ramon esperou. Eu confesso pra você, eu sei que muita gente tá criticando o Ramon e eu critiquei ele demais, tem os vídeos aí, depois do jogo no Maracanã, que eu acho que ali ele entregou o resultado. E foi só 1-0, saiu barato. O Hugo foi figura determinante, era pra ter sido muito mais do que 1-0 do gol do Alexandro, porque ele escala o Garro e o Coronado juntos, abre o meio campo e o Flamengo deitou naquele jogo no Maracanã. Lá, o Ramon foi protagonista. Nesse jogo, eu, aqui, do meu sofá, olhei assim, cara, do outro lado é o Flamengo. E deixa eu entender o que o Felipe Luiz está tentando nesses minutos aí que restam do primeiro tempo, para também tomar a minha atitude. Eu faria isso. Então, eu não critico, eu não condeno o Ramon ter demorado para mexer logo no momento que ocorre a expulsão. Entendo o torcedor tá bravo, queria que o time fosse para cima, mas, gente, do outro lado tem um adversário que soube muito bem o que fazer com um jogador a menos. Exatamente por conta dessa mexida de gênio do Felipe Luiz. Porque ele recompõe o sistema defensivo, tira os atacantes, mas ao mesmo tempo ele não deixa de atacar. Ele esperou pro vestiário. Ele fecha tão bem os espaços que o Corinthians não conseguia entrar e ao mesmo tempo, quando ele recuperava essa bola, ele tinha a transição. Seja com a Arrascaeta, seja com o Gerson, seja com os laterais que apoiam, porque agora ele tem estrutura. Então quando o Corinthians pegava essa bola de novo, a recomposição estava feita. E a chance mais clara, ou uma das mais, pelo menos, foi numa arrancada do Arrascaeta, que se o Gustavo Henrique não faz a falta, o Arrascaeta parava dentro do gol. E sim, acho que ali era um lance bem polêmico, bem discutível e que eu não condenaria o árbitro se ele expulsasse o Gustavo Henrique. Acho que o amarelo foi por uma ideia de que era uma jogada lateral e de que daqui a pouco vinha jogadores na recomposição, mas
Se você olhar o lance e ver que o Arrasca já tomou a frente do Gustavo Henrique, aliás foi mal, lento, já tinha um cartão, acabou substituído pelo Félix Torres, e essa escolha eu não entendi, eu teria colocado o Kaká, mas enfim. O Gustavo Henrique ali faz uma falta, tem que fazer a falta, mas ali ele correu um risco, porque poderia ter sido expulso. Não foi. Foi uma chance que o Flamengo criou com um jogador a menos, com o Arrascaeta, que não é veloz, não tem velocidade, mas é um jogador que é muito inteligente. No tapa ele já tomou a frente do Gustavo Henrique. E contra um zagueiro lento, bom, levou vantagem. O Gerson, gente, no segundo tempo, o Gerson foi o dono do jogo. Ele botou a bola embaixo do braço e ele pensou o seguinte, gente, o Corinthians agora vai pressionar, os caras vão numa afobação danada, quando a bola cair no meu pé, o tempo vai parar. Para. Ele domina a bola. Calma. Tranquilo. O Rossi também fez isso. Da sua maneira, dentro da catimba natural de um time que tá com a vantagem. Todos os goleiros fazem isso, gente. Todos os goleiros fazem isso. É certo? Não, não é certo, mas todos fazem. O Gerson, dentro de campo com a bola rolando, foi o cara que desacelerou o jogo, que deu ritmo pro jogo, que quando ele queria ele acelerava, quando ele não queria ele parava. E deu um trabalho, mesmo o Corinthians buscando atacar, teve que se preocupar em se defender durante todo o segundo tempo com um jogador a mais por conta do Gerson. Cara, ele fez o que quis, só não fez um gol. E foi por pouco, porque em várias oportunidades ele chegou na frente da área, tem um corte que ele tá no Carrilho, que o Carrilho, eu falei, caramba, você deu esse carrinho dentro da área, e ele corta o Carrilho, tenta chapar e tira demais do gol, porque senão ele teria ainda feito um gol pro Flamengo. O Gerson jogou uma enormidade, ele foi o cérebro, ele foi a figura central de um Flamengo que se defendeu, que também atacou quando teve espaços, e gente, depois dos 35 minutos, quando a perna começou a pesar, quando o Corinthians começou a ver a vaga indo embora, ali o Flamengo chegou a ser superior do que o Corinthians, mesmo procurando se defender, mas ele também atacava. O joga demais. O Ramon Dias, ele espera o intervalo para fazer as trocas, e aí ele faz as trocas que aí todo mundo imaginou que fossem acontecer, né? Tira o Martínez, bota o Carrilho, tira o Gustavo Henrique amarelado e bota o Félix Torres. Eu teria botado o Kaká. Mas, especialmente, tirar um volante e colocar mais um meia, que não é um meia, mas é um meio campista muito importante, interessante, que é o Carrilho, né? Que também constrói o jogo a partir de trás, que também marca, que também cerca, que também não deixa o sistema tão desguarnecido e ao mesmo tempo tem qualidade para ir lá para frente. O Corinthians, obviamente, fica mais com a bola, o jogo, taticamente, ele se constrói dessa maneira, né? O Corinthians atacando, o Flamengo se defendendo, mas, cara, tava muito difícil entrar. O Flamengo, ele se postou tão bem defensivamente que... Jogou nada. O Garro correu uma enormidade. Eu sei que o Garro errou muito, mais do que ele costuma errar, mas por que isso aconteceu? Porque quando o Garro pegava na bola, ele não tinha espaço, mesmo com um jogador a menos. Olha o que o Flamengo conseguiu fazer. Isso é treinamento. O Garro, quando ele pegava a bola naquela intermediária ofensiva, ele não tinha espaço, tinha 2, 3 jogadores do Flamengo ali buscando um erro. E quando errava, o Flamengo que partia em disparada. Então, errar ali era muito arriscado. Por isso que muitas vezes o Corinthians rodava e não entrava. Porque ou você rifa a bola, ou você chuta e aí o goleiro defende, a bola vai pra fora, explode na defesa, ou você tenta um passe mais ousado por dentro, numa infiltração, a defesa do Flamengo travava. Então, bora lateralizar o jogo. Vai no Thales Magno, vai no Matheus Bidu, vai no Mateuzinho que tá pelo lado direito. E o Flamengo fechando a porta, Cara, e uma ou outra vez e tal, a bola rondou, o Yuri Alberto errou algumas oportunidades, ele não tava no seu dia. Acho que a questão tática do Ramon, ela foi mal pensada, deixando o Yuri Alberto de 9. Pô, o Yuri tá funcionando tão bem de lado de campo com o Memphis. Beleza, mas não tem o Memphis, aí você tem que botar o Yuri de 9. Por quê? Por que você não coloca até o Héctor Hernandes, por exemplo, para fazer pivô e deixar o Yuri de lado? O Héctor não foi bem porque perdeu um gol contra o Flamengo e aí meio que perdeu espaço nos últimos tempos. Tá, beleza, então deixa o Romero lá centralizado de falso 9, com 3 zagueiros. O Yuri ficou brigando com os caras lá e a bola chegava sempre mascada, a bola não chegava limpa. E qual é o jogo do Yuri que a gente viu ser favorecido nos últimos jogos? Era atacando o espaço, era pelos lados do campo, só que o Flamengo não dava espaço. Então, lateralizando o Yuri, pelo menos você teria umas jogadas mais de arranque, porque o Flamengo também atacou. E quando o Flamengo atacava, os espaços se ofereciam, mesmo que em menos oportunidades, né? Mas isso também acontecia. O fato é que o Yuri dentro da área, enfiado lá dentro com Léo Pereira, Fabrício Bruno e Léo Ortiz, não ia ter jogo. E ele ainda assim recebeu um passe do Coronado, que deu um chute de canhota, que o Rossi fez uma defesa, que foi o lance mais perigoso do Flamengo. Depois o Rossi se atrapalhou numa bola, numa disputa com ele mesmo e tal, mas depois de uma cabeçada do Charles no primeiro tempo, depois uma do próprio Yuri, assim, que ela vai pela linha de fundo. Muito pouco, muito pouco. Por quê? Porque o Flamengo se colocou numa situação, numa posição do tipo assim, eu vou me defender, eu vou defender esse resultado, eu estou com um jogador a menos, e mesmo assim, eu ainda vou dar uma especulada. E o Flamengo foi cirúrgico, porque ele conta também com jogadores qualificados do nível do Gerson, do Arrascaeta enquanto teve perna, e do Gerson que correu o jogo inteiro, foi um leão e foi o dono do jogo. E o Corinthians não teve capacidade.
mesmo com as entradas do Coronado, depois do Pedro Henrique, que ali eu achei realmente que já foi no desespero do Ramon para tentar alguma coisa. O Giovani entrou muito bem, não estava sendo usado nos últimos jogos, mas entrou muito bem pelo lado direito, chegou a fazer uma grande jogada, mas aí chutou em cima do Rossi. Mas driblou todo mundo, porque você precisava de uma jogada que quebrasse linhas, né? O Flamengo fechado, o que você faz? Você tenta, e tava difícil de fazer isso. O Giovani conseguiu. O Thales, em algumas raras oportunidades, conseguiu pelo lado esquerdo, mas aí vinha cruzamento, explodia na defesa, a defesa afastava, muitos cruzamentos na mão do Rossi. Foi uma produção estéril, ela não teve efetividade, ela não teve eficiência, mas também pela competência do Flamengo ao se defender. É claro que o torcedor do Corinthians queria ganhar do Flamengo, é claro que o torcedor do Corinthians estava com tudo engasgado aqui pela troca de datas, e tem que reclamar mesmo, porque o Flamengo foi muito mais reforçado, foi destroçado contra o Fluminense, perdeu o jogo contra o Fluminense que é inimigo direto do Corinthians, Fluminense que ajudou a botar, né, o Corinthians na zona de novo, com a vitória do Vitória também, mas enfim, foi um resultado ruim pro Corinthians em termos de brasileiro, e aí o Flamengo muito mais reforçado, com os caras descansados no domingo, claro que isso fez diferença. Claro que o Corinthians tá bravo com isso, queria passar por cima de tudo isso, Flamengo, por tudo que aconteceu nos últimos dias. Mas, gente, o Corinthians jogou uma final contra o Atlético Paranaense na quinta-feira. Os caras estavam mortos. Visivelmente, o Garro não tinha mais perna, o Mateuzinho, os caras não tinham mais perna pra jogar. E aí, a diferença física, ela também foi técnica e ela também foi tática. Porque aí, no que coube ao Felipe Luiz, ele foi genial. No que coube ao Ramon Dias, eu não acho que ele tenha sido tão influente como ele foi no jogo da ida. Mas ele também teve as suas escolhas, especialmente táticas, né? Como eu falei, da questão do Yuri, teve as suas assistências ali e tal. E aí, no final do jogo, cara, o jogo de mata, que você precisa de um gol, é mais no desespero. O Corinthians não atacou com organização. O Corinthians não atacou com possibilidades para suplantar esse desafio imposto pelo Flamengo. Bom, Chico, então quer dizer que é melhor ter um jogador a menos do que um a mais? Não quer dizer isso. Quer dizer que você também precisa saber o que fazer com isso. Mesmo quando você tem um jogador a menos, mesmo quando você tem um jogador a mais. Não basta. Não é matemático. Do tipo assim, beleza, agora o Flamengo tá com um a menos, o Corinthians vai ganhar. Não é assim que funciona. E o Corinthians mesmo já provou desse veneno várias vezes. Inclusive dos dois lados. No ano passado contra o Grêmio, ficou com um a menos desde os primeiros minutos, ganhou o jogo em Porto Alegre. Teve um jogo recente agora que aconteceu isso também. Com um jogador a menos, o Corinthians conseguiu a vitória. Acho que foi contra o Grêmio na Copa do Brasil. Não foi a vitória, foi 0x0, né? E aí foi pra pênaltis. Não foi 0x0. Foi 0x0. Foi pra pênaltis. O Corinthians teve um jogador expulso, conseguiu suportar, o Grêmio não conseguiu fazer um gol no Corinthians, foi pra pênaltis, o Corinthians classificou. E contra o Juventude, por exemplo, em que o Corinthians teve 2 jogadores a mais, agora contra o São Paulo, no Clássico, teve 2 jogadores a menos e quase empatou o jogo. Então, assim, você tem que saber o que fazer. O Corinthians me parece que sabe o que fazer quando tem um jogador expulso. Isso é legal, mas quando tem um jogador a mais, tem dificuldades. Isso não pode acontecer, porque é justamente nessa hora que precisa entrar o treinador. Eu sei que ele não tinha tantos recursos assim, tem a questão do Memphis também que fez falta, claro que fez, né? O cara tá crescendo agora, acabou de fazer o seu primeiro gol, ele potencializou o jogo do Yuri Alberto, tudo favorecia se o Memphis pudesse jogar. E a CBF não quis, né? Perdeu o prazo, aquela coisa toda, não colocou o Memphis em campo. Beleza. Fez falta. Então, foi um indicativo também, de que você já não tinha o seu melhor elenco à disposição. E aí ele teve que alçar a mão do Pedro Henrique, do Giovani e tal. E aí, assim, ele tentou. Poderia ter pensado de uma maneira diferente, especialmente no posicionamento do Yuri. Poderia ter colocado mais cedo o Carrilho, o Coronado, não tirado o Charles. Eu entendi as trocas, de verdade. Porque naquele momento, cara, o Charles estava jogando bem, o Martínez nem tanto, né? Tinha que ter saído mesmo e saiu até machucado, eu acho. Mas naquele momento você não precisava de volantes. Você precisava de uma estrutura, uma cobertura, mas você não precisava de volantes. A escolha do Gustavo Henrique pelo Félix Torres, mas também não passou por isso. Achei o Hugo inseguro, o Hugo me pareceu inseguro. Acho que tudo envolto desse jogo acabou atrapalhando e mexendo com a cabeça dele, porque ele não estava nos seus melhores dias. De novo, não comprometeu, não foi por isso que o Corinthians foi eliminado. Pelo contrário, ele evitou o pior lá no Rio de Janeiro, mas nesse jogo especificamente, as bolas passavam na frente dele, em cruzamentos do Flamengo e tal, e ele não saía do gol. Ele tava meio travado dentro do gol. Tava meio assustado, assim, com tudo que tava acontecendo. E aí, foi o jogo psicológico também que o Flamengo fez durante a semana, pra não querer vender o goleiro, fazer um jogo duro, querer que pague a multa, tudo mexeu com a cabeça do cara, eles conseguiram um objetivo também nesse sentido. E o Flamengo foi muito competente, gente. Dentro de campo, no que coube ao técnico, no que coube aos jogadores, o Flamengo foi muito competente. Dentro da sua estratégia, sabia, tinha uma vantagem. Não precisava ganhar o jogo, precisava segurar o Corinthians, e segurou. O Corinthians o Corinthians não entendeu que o jogo era guerra. Gente, eu de verdade, e vocês sabem o quanto eu sou honesto analisando os jogos do Corinthians aqui, eu não vi isso. Eu vi um Corinthians cansado.
desgastado pelo jogo de quinta, buscando alternativas e encontrando um adversário extremamente eficiente do outro lado. Foi isso que eu vi, o que aconteceu. Não acho que tenha faltado entrega, acho que o Yuri, acho que o Garro, acho que o Mateuzinho, os caras correram. E, cara, às vezes erravam passes de 2 metros. Porque o Flamengo pressionava muito, porque a perna tava pesando demais. Eu trabalhei 12 horas direto. Então, assim, eu não vou aqui romantizar a eliminação, né? Longe disso. Mas a gente precisa entender o que aconteceu. Claro que o corintiano queria ganhar. Claro que queria passar. Por todo o contexto, é óbvio. Não vou ser hipócrita aqui. É óbvio que o corintiano queria estar na final da Copa do Brasil, mesmo com toda a dificuldade no Brasileiro. Né? Esse jogo era outra coisa, era outra história. Era outro motivo, eram outros objetivos além dessa vaga. Era tudo que envolvia a rivalidade com o Flamengo. Essa rivalidade construída nos bastidores. Mas vamos lá, gente, vamos lá. O Flamengo renasceu. E o Flamengo, quando ele renasce já com a qualidade absurda que tem o seu elenco. E com um treinador que tá se mostrando muito competente. O Corinthians, ele tá cheio de melancias pra carregar. Eliminado agora. É normal que você deixe uma cair no chão. É complicado, porque jogou a vida contra o Atlético Paranaense. E se não tivesse ganhado ali, cara, o Corinthians voltou pra zona. Porque o Vitória venceu o Bragantino na rodada. Então, vocês imaginem, mas ainda tá numa condição boa. Tem que focar no Cuiabá, tem um clássico contra o Palmeiras na sequência. O Corinthians ainda está jogando a sua vida pra permanência. E isso é determinante pra terminar o ano bem. E ainda tem uma Sul-Americana que, cara, o Corinthians ainda pode ser campeão. Pode ser, o nível é um pouco inferior. Não que vai ser fácil, mas tem o Racing, depois aí pode ter uma condição do Cruzeiro, de repente, um jogo que fica meio equilibrado, igual na final. Tudo pode acontecer, um jogo único, inclusive. Então, assim, ainda tem uma possibilidade de terminar o ano bem. E especialmente com a permanência, que tem que ser o foco a partir de agora. Eu sei que o torcedor queria passar e acho que seria muito legal se passasse, mas a gente precisa entender o limite. O Corinthians chegou no seu limite. Com as 3 competições, com o desgaste dos jogadores, com o elenco que o Memphis não pôde jogar, esse, por exemplo. Tem caras que chegaram há pouco e que ainda não estão no seu ápice. O Alex Santana, que lesionou, machucou, estava no banco hoje, nem foi utilizado, porque eu acho que ele não tinha condições. Talvez pudesse ganhar uns minutos, mas, poxa, numa decisão como essa, acho que seria arriscado realmente. O Thales Magno, que fez um jogo abaixo realmente, estava machucado até pouco tempo, então voltou agora no jogo passado. Cara, nem é difícil, gente. É difícil. Então, sabe, o Corinthians estava no limite e o Flamengo tem mais qualidade, mais bem estruturado, que oscilou na temporada e tomou uma medida. Tirou o Tite, botou o Felipe Luiz e os caras resolveram o problema. Se ele voltou mesmo que eles não num jogo importante, pô. Resolveu o problema. O Flamengo já renasceu. Já conseguiu já conseguiu o acerto de ter feito a troca no comando técnico. E agora, o que vier é lucro, né? Pode realmente conquistar um título. E se não conquistar, beleza, chegou na final, recuperou o time e tem uma projeção bacana pro ano que vem. O Corinthians chegou até onde pôde, na Copa do Brasil. E olha, avançou bem, hein? Mesmo com todas as dificuldades no Brasileiro, quase beliscou uma vaga na final. E a arbitragem do Anderson Daronco, que para muitos, né, seria péssima, terrível, eu acho até que ele fez uma boa arbitragem. Tem esse lancezinho aí do Arrascaeta com o Gustavo Henrique, que acho que caberia um vermelho. Tem argumento pro amarelo, mas acho que caberia um vermelho. Tem um pênalti reclamado aí no Rodrigo Garro, que eu acho que ele tá recolhendo o braço aqui, né, se protegendo. É uma bola muito próxima ali, né, o Gerson praticamente chuta a bola no braço dele. Tem um pênalti que foi reclamado, alguns, né, do Yuri, no Romero, que não foram. E teve também mais uma reclamação do Flamengo. Bom, e a expulsão é extremamente justificada, né? O Bruno Henrique mesmo, sem querer fazer aquilo, não imagino que ele quisesse, né? Mas ele penteia o cabelo do Mateuzinho, tira sangue do Mateuzinho, numa solada que vem de cima pra baixo. Mesmo que o Mateuzinho tenha abaixado a cabeça, a forma onde foi o pé dele não justifica, ele acabou bem expulso também. Então, o Daronco nos lances capitais, ele acabou, enfim, tomando as suas atitudes. Acho que o VAR tem interferência nesse lance do Arrasca com o Gustavo Henrique, poderia ter chamado pra uma revisão. É meu único reparo. Mas o corintiano que tava reclamando, acho que não tem. Mas não marcou uma falta aqui, outra ali, um cartão, não sei o quê. Muito menor. Não foi por isso que eu quero dizer que o Corinthians acabou eliminado e o Flamengo classificado. Tem outras questões. A questão da CBF, das datas, da data FIFA. Isso eu acho que o Corinthians tem muita razão de reclamar. O fato é que no jogo em si, nos 90 minutos, o Flamengo foi competente. O Flamengo usou uma estratégia, mesmo diante da adversidade. Teve um jogador expulso, soube o que fazer, amarrou o Corinthians e tá na final. E aí, o que vocês acharam do jogo? Agora eu quero ouvi-los. Comentem aqui, inscreva-se no canal e eu volto na próxima. Tchau! Galera, ó. Eu, muitas coisas não concordo com o Chico. Pra mim, ele tá vendo, bom, uma visão de fora, né? É lógico, ele é gremista, né? Agora tá vendo o corintiano, assim, mais pela esposa também, né? E, tipo, cara, time cansado, pelo amor de Deus, velho. Pelo amor de Deus, cara. Os caras só fazem isso da vida, cara.
time cansado, cara. Ficaram semana aí só treinando, cara. Jogaram bem contra o Atlético. Jogaram parece com vontade. Por que não joga com a mesma vontade, cara? Isso não dá pra entender, não. Pô, o Thales Magno tá voltando de lesão, então não coloca o cara, pô. O cara não jogou nada. Pô, Romero, cara, o que o Romero fez, gente? Não fez nada. Pô, não dá, não, cara. A única coisa que a gente queria era vontade, cara. O Mateuzinho falando em clima de guerra. Aí o time tá desse jeito. O André Ramalho falou que vontade não passou. Não faltou, cara. Como que não faltou vontade, cara? Porra, joga com a mais, cara. Pressiona, gira a bola, toca, se apresenta, tenta um lance. O Garro não tentou um lance, não tentou uma tabela com o Yuri Alberto, um Coronado, nossa, deu. Cara, o Coronado ganhou 2 milhões por mês pra entrar desse jeito no segundo tempo, numa semifinal. Ah, vai pra merda, cara. Não dá não, cara. Não dá não. Esse jogador desse jeito não dá, cara. Os caras passaram a semana inteira falando bem do Carreiro. O que o cara fez ontem? Nada. Nada. É complicado, né? Bom, igual o Chico falou, bom, o jogo decisivo para nós é contra o Cuiabá agora. Tem que ganhar, tem que sair da zona de rebaixamento. Importante por o ano agora é isso, né? É não cair, não pode cair. Depois tem jogo contra o Racing. Jogo decisivo de novo, cara. Vai entrar desse jeito? Vai falar que tá cansado? Não joga então, pô. Não joga, então manda os caras da base aí, os reservas, sei lá. Dá um jeito aí, joga. Manda quem quer jogar, pô. Manda quem quer jogar, porque pra jogar desse jeito que eu jogo contra o Flamengo, nem joga, nem vai, pô. Joga o Coca Sub-20. Pô. Aí nem joga, nem passa vergonha. Bom, essa é a minha opinião, né? Vamos tirar uma agora. Pra jogar igual jogou ontem, era melhor ter feito o que o Mano falou. Daí, da WO. Porque mudou as datas. Pô, porque nem jogou. Nem jogou. Flamengo só aqui, ó. Colocou o resultado debaixo do braço e... Ai, cara. Bom, eu tô indignado, tô insatisfeito com o time. E é isso. Se você concorda comigo, deixa um comentário aí. Se não concorda também, pode comentar, pode me xingar, pode... Deixa um comentário aí. Vamos... Desde que seja com respeito, né? Então, qualquer coisa, gostou do vídeo, se inscreve no canal. Aí deixa aquele like se gostou. Tamo junto, até o próximo vídeo, hein?